Atos, capítulo número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E o que eu quero explicar para vocês? Algumas pessoas já fizeram um pedido, falando assim, quando eu cheguei lá na porta, o Kleber falou bem assim, eu quero uma camisa dessa. Eu quero uma camisa dessa. Aí alguns outros já falaram assim, eu quero uma camisa dessa. O objetivo era esse mesmo. O objetivo era que a gente espalhe essa ideia. Que a gente espalhe a ideia de viralizar. Antes de qualquer coisa, você que tem mais de 40 anos, talvez saiba o que a gente quer dizer com viralizar. Você que tem mais de 50, possivelmente quando a gente fala assim, viralize, você já está assim, ai meu Deus do céu, que doença que esse pastor vai falar hoje. A gente fala de viralizar, você já pensou em vírus, já pensou em zika, pensou em chikungunya, pensou em dengue, não é nada disso, tá? Você que tem menos de 20 anos já sabe do que eu estou falando, então não precisa esquentar a cabeça, você já está mais do que acostumado com essa expressão. Mas o nosso objetivo de dizer viralize, e essa série se chamar Viralize, é porque o verbo viralizar, que não existe no português, mas é um verbo que ficou muito famoso por causa das redes sociais. Quando você recebe algum vídeo, quando você recebe uma foto, quando você recebe uma informação, às vezes o que a gente faz? A gente começa a espalhar esse negócio. E é muito comum alguns vídeos chegarem a milhões de acessos. Há vídeos com 1 bilhão de acessos. E quando a gente vê essas coisas que se espalham demais, essas coisas que contagiam, essas informações que entram dentro dos nossos celulares, entram nas nossas redes sociais, nos nossos tablets, nos nossos notebooks, o que nós fazemos? A gente costuma dizer que essas informações estão viralizadas. É como um vírus mesmo, é um troço que se espalha de um jeito que você fala assim, meu Deus do céu. Por isso, quando a gente usa ainda a hashtag, que é esse negócio aqui, é porque quando tem alguma rede social e tem hashtag, algum nome, por exemplo, hashtag tal, quando você clica, aquilo já te direciona logo para assuntos que falam só daquilo. Por isso o nosso objetivo nesse mês é exatamente que vocês viralizem algumas coisas que a gente quer conversar aqui durante esse mês. A gente quer que vocês fiquem inundados de alguma informação e que isso norteie a vida de vocês, de tal jeito que vocês não se esqueçam dessas informações. A gente quer que durante o mês de abril, quando você ouvir a palavra vírus, viral, viralizar, você se remeta logo à Escritura e tudo aquilo que a gente tem para estudar nesse mês. Então, é isso que a gente quer fazer aqui nesse mês, é isso que nós viemos fazer e essa é a nossa proposta. Então, quanto mais informações vocês tiverem, vai ficar mais fácil vocês se encontrarem. Então, por isso a gente botou um banner e por isso a gente já colocou logo aqui. Sinceramente, eu não imaginava que muitas pessoas iam querer, então nós não fizemos para poder comercializar não, tá? A gente só fez para fazer propaganda mesmo do tema, tá bom? Não tinha pensado nisso, sinceramente. Então vamos lá. Atos capítulo 1, a gente começa a pensar em alguma coisa aqui. Atos capítulo 1, a partir do verso 1, vou fazer uma reflexão com vocês aqui. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados
com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Deus, a tua palavra é mais do que suficiente e necessária para nós. Que nesse momento, enquanto a gente reflete um pouco sobre ela, que o teu Espírito, que é o agente que muda vidas, entre nos nossos corações, para que a gente possa viralizar a palavra do Senhor. Ele entre nas nossas vidas de maneira viral, para nos contagiar, e que nós sejamos agentes viralizadores do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos já explica por que Atos. Porque são ações dos apóstolos. São ações que os apóstolos vão fazer. Em primeiro lugar, esse livro é escrito por Lucas. Por isso no verso 1 ele começa dizendo a mesma coisa que ele escreveu no livro de Lucas. Quando ele diz assim: ó Teófilo. Ou seja, Lucas escreve esse livro para um cara chamado Excelentíssimo Teófilo. A expressão excelentíssimo era utilizada para pessoas com altos cargos e altos padrões do Império Romano. No contexto em que Lucas escreve Atos, ele está escrevendo esse livro para uma autoridade do Império, enquanto a igreja do Senhor Jesus está sendo perseguida. Qual é o contexto em que esse texto é escrito? A igreja de Cristo é perseguida pelos judeus, que colocam a igreja de Jesus contra o Império Romano. Então, o que é que Lucas faz? Primeiro escreve um evangelho, dizendo assim: esse é o Senhor Jesus. Agora, para defender a igreja, ele escreve um livro chamado Livro dos Atos dos Apóstolos, que existe exatamente para dizer: olha, algumas coisas estão sendo faladas sobre nós que não são verdade. Essa turma está falando umas coisas da gente, isso não é verdade. Por isso ele diz: estou escrevendo para você. Quando ele começa a escrever, ele começa a narrar uma história. Ele diz assim: o Senhor Jesus ficou conosco, ele ressuscitou, deu provas da sua ressurreição, e ficou por 40 dias conversando com a gente. E ele deu a seguinte ordem, falando: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque até aqui João batizou com água, mas eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês, por isso não saiam de Jerusalém. Logo depois que Jesus falou isso, os discípulos olharam para ele e falaram assim: mas Senhor, quando é que o Senhor vai resgatar e restaurar o reino de Israel? É interessante, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e eles ainda imaginavam que o reino de Israel era uma coisa física. Eles imaginavam que o reino de Deus era alguma coisa física. Mesmo Jesus dizendo: meu reino não é desse mundo, eles estão imaginando que Jesus, depois que ressuscitou, ainda vai conclamar um exército para poder começar um reino. Eles estão com isso na cabeça. Eles acreditam que Jesus vai tomar o lugar do imperador romano e vai instalar um reino físico. Eles estão imaginando esse negócio. Aí Jesus olha para eles no verso 7 e diz assim: gente,
não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em resumo, Jesus está dizendo assim: quando eu vou resgatar o reino, quando eu vou restaurar o reino, isso não é problema de vocês. O Pai já sabe. Agora, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. E é engraçado é que depois de Jesus dizer isso, ele começa a subir aos céus. E a turma começa a olhar para ele. E a turma está olhando, Jesus subindo. Jesus subindo. Aí os anjos aparecem e dizem assim: ei, por que vocês estão olhando ele subir? Porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E a narrativa terminou assim. Hoje, se o nosso tema é viralize, eu quero conversar com vocês exatamente sobre o que está expresso para nós aqui. Se existe uma coisa que nós devemos viralizar, espalhar, é o Evangelho. Se existe uma coisa que nós precisamos espalhar, é o Evangelho. E é isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Meus irmãos, antes disso, deixa eu fazer uma parte. Tenho falado isso para vocês muitas vezes. Nós vivemos um momento da nossa nação de extremo cuidado. Nós vivemos num momento de instabilidade política. Nós vivemos num momento de extrema instabilidade social. E vivemos num momento de extrema instabilidade econômica. Por isso, temos orado aqui incessantemente como igreja, nos colocando como parte daqueles que precisam sustentar as nossas autoridades com as nossas orações. Existe um filósofo chamado Nietzsche, e o Nietzsche trabalha com uma tendência, e eu aprendi isso com Pondé num livro dele muito interessante chamado A Era do Ressentimento. O Nietzsche tem um conceito que chama-se ressentimento. O que é ressentimento? Transferência. Nós sempre transferimos aquilo que acontece com a gente. Ou seja, olha qual é a nossa característica. Quando nós pecamos, nós colocamos essa transferência no outro. Por que pequei? Porque fui provocado. Por que pequei? Porque fizeram tal coisa comigo. Por que reagi dessa maneira? Porque fizeram isso comigo. Nós sempre falamos isso. Por que nós erramos? Porque, não, a culpa é sempre do outro. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque no momento em que nós vivemos na nossa nação, a culpa de tudo que acontece é do governo. Toda a culpa de tudo que acontece no Brasil é do governo. Tudo. Porque é um bom álibi, é um bom bode expiatório. E falando de viralizações, falando de informações, duas coisas me deixam muito assustados. Primeiro, como nós e eu sou o primeiro da fila, primeiro como nós nos referimos às nossas autoridades de uma maneira completamente jocosa, desrespeitosa, desonrosa e antibíblica. Acho que essa é a primeira informação que nós precisamos ter. O cuidado que precisamos ter. Se você gosta do governador ou não, ele é o governador. Se você gosta do vereador tal, ele é o vereador tal. Se você gosta do deputado tal ou não, não tem problema, ele é o deputado tal. Se você gosta do presidente, da presidente, ela é a presidente do Brasil. Eu acho que essa é a primeira informação que nós precisamos ter como povo de Deus. E eu, como pastor, preciso conversar isso com vocês. Primeira coisa, nós, biblicamente, somos chamados a honrar nossas autoridades. Se gostamos delas ou não. Se concordamos com elas ou não. Porque também é o nosso direito. É um direito nosso protestar. Mas, às vezes, a maneira jocosa, ridicularizante,
com a qual nós nos referimos, e eu já me peguei assim, porque tenho teto de vidro, por isso sempre tenho falado isso com vocês, nós precisamos ser vigilantes, cuidado. E a segunda coisa que eu queria falar é que nós temos a tendência de colocar a culpa de tudo o que acontece no governo. Observação que é importantíssima ser falada para nós na nossa época. Governos erram, governos acertam, governos acertam. É um direito protestar, não só é um direito, como também é um dever nosso se quisermos fazer isso. Não tem problema nenhum, desde que isso seja feito com ordem e decência. Quando Paulo vai dar esse conselho aos romanos, ele diz que tudo deve ser assim. E quando ele diz tudo, ele não exclui determinadas coisas. Então, meus irmãos, prestem atenção em relação a isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque, sendo bem claro para vocês, existe corrupção no nosso país? Claro que existe corrupção no nosso país. Claro que existe. Os 20 bilhões da Petrobras dizem isso. Existe corrupção? Existe. Só a Petrobras são 20 bilhões. Mas o que me chama a atenção é o fato da Light, no Rio de Janeiro, em julho do ano passado, dizer que só na cidade do Rio de Janeiro, 850 milhões de reais são roubados em gato de energia elétrica. Só na cidade do Rio de Janeiro. Isso não é culpa do governo. Não foi o governo que roubou a energia. Foi a população que roubou a energia. O PIB brasileiro do ano passado foi de Produto Interno Bruto. Foram 900 bilhões de reais. Fazendo todas aquelas somas e tal. Nós sonegamos 422 bilhões de reais em imposto. Metade do produto interno bruto brasileiro foi sonegado. Foi embora com pirataria na rua, pirataria da internet, foi embora com ausência de nota fiscal. Isso não é culpa do governo. O governo não tem culpa disso. Concorde você ou não. Goste você ou não. Goste eu ou não. Mas diante dos números, nós precisamos prestar atenção. Você tem o direito de discordar. Você tem o direito de votar em quem você quiser. Agora, eu não vou falar para quem está daqui para fora. Eu estou falando com você que está daqui para dentro. Você que veio hoje ouvir a palavra de Deus. O que nós não podemos é ser demagogos, hipócritas. E a gente transfere responsabilidades. Porque uma cidade que rouba praticamente o que o Rio de Janeiro rouba em energia elétrica, tem algum direito de falar de algum político que seja corrupto? Porque a gente fala tanto dos 350 milhões do mensalão em 2006. E aconteceu? Aconteceu. Tem gente na cadeia. Só que o mensalão inteiro não foi nem a metade do que acontece no Rio de Janeiro todos os anos. Eu não estou falando de São Paulo, tá? Que é 3 vezes maior. Eu não estou falando de Vitória, eu não estou falando de Cariacica. Por que essa transferência de responsabilidade nossa? Por que transferimos a nossa responsabilidade desse jeito? Porque é mais fácil a gente achar um bode expiatório e colocar a culpa nos outros. Eu estou dando só esse exemplo. A gente podia ficar aqui a noite toda. Meus irmãos, por que o pastor veio trazer isso hoje e traz essa introdução desse jeito? Por que eu tenho dito para vocês, e eu acho que vocês precisam esse mês sair daqui convencidos disso. O que é que pode mudar o ser humano? A única coisa que pode mudar o ser humano é o Evangelho. A única coisa que pode mudar as pessoas, o que pode mudar o nosso coração, o que pode mudar a nossa essência, o que pode mudar o que nós somos, a nossa natureza, é o que Jesus fez por nós na cruz. A única coisa que pode transformar a realidade política, social, econômica, o que pode resolver o problema da crise, não só no Brasil, mas o problema na existência humana, é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outra coisa.
A única coisa que pode mudar e acabar com essas, desde as nossas pequenas corrupções até as nossas grandes corrupções, é o que Jesus fez por nós. De uma vez por todas, nós precisamos ser convencidos disso. Por isso a necessidade da mensagem ser espalhada. E aqui, eu não vou ficar muito e me ater a muitos detalhes históricos, porque eles não interessam, eu quero ser prático. Eu quero que vocês observem comigo, porque no verso 6 eles dizem assim: mas Senhor, quando é que você vai instalar o reino? Jesus, a partir do verso 7 diz: não compete a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas. Qual é a ideia gostosa aqui de ver? A palavra testemunho é a palavra martírios. Vem de martírio. Jesus está dizendo assim: a partir do que eu fiz, vocês vão poder falar daquilo que vocês mesmos estão vivendo a partir de uma experiência de transformação comigo. Porque isso que é, se nós precisássemos definir evangelho, eu sempre defino o evangelho aqui para vocês como aquilo que Jesus fez na cruz. Essa é a definição do Michael Horton em Cristianismo Sem Cristo. O que é o evangelho? O evangelho é o anúncio de que o rei venceu. O evangelho é o anúncio de que o pecado foi destruído. O evangelho é o anúncio de que Satanás foi completamente derrotado. O evangelho é o anúncio de que a gente agora tem uma nova vida e temos relacionamento com Deus a partir da fé em Jesus. Isso é o evangelho. As pessoas precisam crer nisso. Agora, qual é o nosso papel como povo de Deus? Eu acho que isso é interessante. Porque o nosso papel como povo de Deus é exatamente o espalhar essa mensagem. Vocês vão ser as minhas testemunhas, martírios, a partir da vida de vocês. Enquanto vocês vão vivendo, por onde vocês vão passando, vocês vão espalhando e viralizando essa mensagem que pode transformar o ser humano, que pode transformar a vida das pessoas, por onde vocês forem passando. É essa a ideia aqui. E eu estou tentando aplicar, porque quando eu chego no século VII a.C., eu vejo o rei Josias. Israel, o povo de Israel passando por uma crise sem precedentes. Só que Josias manda reformar o templo. E aí alguém pega um pedaço da escritura e traz para o rei Josias. Eles dão uma limpada e começam: rei, a gente achou esse pergaminho lá. Deixa a gente começar a ler esse pergaminho. Quando Josias começou a ouvir a palavra de Deus, aquele negócio entrou no coração dele de um jeito que a conjuntura do reino de Israel mudou, a conjuntura política mudou, a conjuntura social mudou. Por quê? Porque o evangelho começou a ser pregado, porque a palavra de Deus começou a ser pregada. Se nós, por exemplo, meus irmãos, voltarmos um pouquinho no século V a.C. e começarmos a falar de Esdras e Neemias, quando não tinha ar-condicionado, não tinha água gelada no bebedouro, não tinha banco confortável, na hora de dedicar os muros, Esdras começa a ler o livro da lei de manhã cedo. Quando deu de tarde, o povo continuava de pé, ouvindo a palavra de Deus. E quando eles ouvem a palavra de Deus, o livro de Neemias começa a nos dizer que uma mudança social acontece no meio do povo, uma mudança política começa a acontecer no meio do povo. Aqueles que roubavam passaram a não roubar mais. Porque o que transforma a vida do ser humano é o evangelho de Jesus, é a fé em Cristo Jesus. O que transforma os nossos corações é o que Jesus fez, aplicado pelo Espírito Santo, com a palavra sendo pregada. E o que dizer, por exemplo, da história da humanidade? Porque enquanto vivíamos um caos na Idade Média, um monge agostiniano no século XVI, Martinho Lutero, num porão de uma abadia, descobre o livro de Romanos, e quando ele chega no capítulo 1, a partir do verso 16, principalmente no 17, quando ele lê que o justo viverá pela fé, aquele negócio enche o coração dele de tal jeito que a Alemanha, que era completamente dividida, passa a falar uma língua só, porque Lutero traduz toda a língua para um alemão que é falado na Alemanha até hoje. Porque quando
os luteranos começaram a catequizar as pessoas, ensinar a Escritura para as pessoas. O mundo começou naquele momento a viver uma transformação. O que dizer de 30 anos depois, quando Calvino chega a Genebra, num caos social completo? E a primeira coisa que Calvino faz de caminho para Estrasburgo, ele diz: eu fico, mas a única coisa que eu digo para vocês é, eu preciso pregar a Escritura todos os dias. Aos domingos pregavam os Salmos, aos sábados pregavam o Novo Testamento, e de segunda a sexta no culto matinal pregavam o Antigo Testamento. E Genebra vive um avivamento. E a crise social, política, moral da cidade muda. O que dizer já do século XVIII, quando dois irmãos, John Wesley e Carlos Wesley, Carlos mais voltado para a música, John Wesley mais voltado ao ensino da Escritura, quando da Inglaterra daquele momento, num momento difícil, quando eles começam a se reunir em grupos, simplesmente para estudar a Escritura. E eles eram conhecidos como os metódicos, porque tinham métodos para poder ensinar e aprender as Escrituras. E por isso de lá vêm os nossos irmãos metodistas. Alguns historiadores dão cabo, dizendo que a Revolução Inglesa não foi tão sangrenta como a Revolução Francesa, exatamente porque o avivamento de John Wesley chegou na Inglaterra, porque a Escritura era ensinada e estudada. Nós, infelizmente, aprendemos na escola que simplesmente a partir dos partidos socialistas fascistas é que nós começamos a ter direitos trabalhistas. Mentira! Porque por causa do avivamento de Wesley, lá naquele contexto da Inglaterra, quando a Escritura era ensinada, quando o povo aprendia a palavra de Deus, a expectativa de vida que naquele contexto, nas fábricas da Revolução Industrial, que era de 25 anos, aumenta. Porque crianças, até mais velhos, porque idosos quase não tinham, aquela turma que trabalhava o dia inteiro dentro da água, simplesmente para que os fios das roupas de algodão ficassem retos, ficavam mais de 10 horas pelo dia dentro da água. Passaram a ter direitos trabalhistas, porque parlamentares ingleses, naquele momento, ouviram o Evangelho através do método de Wesley e Carlos, de John e Carlos. Nós vivemos isso no Brasil, porque esse avivamento da Inglaterra chegou aqui. De que maneira? Chegou aqui com a abolição da escravatura, com o fim de tráfico negreiro, porque o Evangelho mudou a sociedade daquele momento. Porque uma igreja que viraliza o Evangelho, que prega o Evangelho, percebe uma mudança de vida em volta. Às vezes eu fico olhando alguns debates de evangélicos na televisão ou na internet. O papel social da igreja, o papel social da igreja, o papel social da igreja. E eu ficava um pouco confuso com isso, até que o David Nicholas veio me explicar o seguinte: nós nunca fomos chamados para dar uma cesta básica para ninguém. Não quer dizer que nós não vamos ajudar, mas o papel da igreja é pregar o Evangelho. O papel da igreja é semear a boa nova que transforma o mundo. Esse é o papel da igreja. Se pudermos e tivermos essa circunstância à nossa volta, é claro que faremos. Agora, o nosso papel é, a partir da pregação do Evangelho, nós conseguirmos chegar na vida das pessoas, e que a cultura em que nós vivemos seja transformada, porque os homens estão sendo transformados. Meus irmãos, a teologia não precisa ser feita novamente. O que nós precisamos é aplicar a que já temos. Eu não preciso de uma outra Bíblia, eu já tenho essa. Já tem teólogo demais nessa terra. O que é preciso? O que é preciso é a igreja nos nossos tempos entender que o que salva o homem é a pregação do Evangelho. E a igreja entender que nós não somos salvos simplesmente para a alma e para um lugar bonito. A transformação começa agora. Porque eu e você que recebemos a palavra de Deus em nossos corações, eu e você que recebemos o Evangelho e fomos transformados, nós sabemos a mudança que isso gerou nas nossas vidas. Nós sabemos como fomos mudados. E nós sabemos o que o Evangelho pode fazer. A questão é o que você faz com o Evangelho. O que você faz com o que Jesus fez com você? O que você faz com a transformação que aconteceu no seu coração? O que você faz com isso? Segundo, o verso 8 é muito interessante.
Se no verso 7 ele nos impele a pregar e dizer que o evangelho é o que pode transformar, eu quero que vocês observem as fronteiras, onde elas são e estão. Onde as fronteiras são e onde é que estão essas fronteiras? É engraçado porque Jesus mesmo havia dito para eles no verso 4, fiquem em Jerusalém. Páscoa, 40 dias, Jesus aparecendo. 10 dias depois é o Pentecoste. Jesus mesmo está dizendo para eles no verso 5, eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Deixa eu te dar um feedback doutrinário rápido, por favor. De 100 anos para cá, isso virou uma bagunça muito grande, infelizmente. João batizava com água. Jesus veio batizar com o Espírito. Se você pegar qualquer livro de teologia reformada, você não vê ninguém falando de alguma coisa extra que o Espírito Santo vai fazer. Não existe isso. Se você pega livros, por exemplo, de Calvino, segunda geração da Reforma, o François Turretin, se você pegar livros do Bavinck, você não vê. Porque os reformados sempre compreenderam que o Espírito Santo operava pela palavra. Qual é a atitude e qual é a ação do Espírito Santo? Pela palavra. O problema é que de 100 anos para cá, a gente fez um pouco de confusão com isso. Então, principalmente na primeira década do século passado, a gente começou a falar, e alguns irmãos começaram a dizer que quem era batizado com o Espírito Santo? Quem falava algum tipo de língua que ninguém entende. Então, quando alguém falava alguma coisa que eu não sei, eu não falo esses trem. Então, quando alguém falava alguma coisa que ninguém entende, isso era sinal de poder, porque esse cara estava batizado com o Espírito Santo. O problema é que toda expressão bíblica para batismo do Espírito nunca é com, é sempre do ou no. Porque o batismo é dentro do Espírito e do Espírito, nunca com. Isso muda tudo. Porque significa que o ente batizante é Jesus, que nos reveste do Espírito, ou seja, nós entramos para dentro do Espírito. Mas melhor, nas palavras de Paulo em Efésios, o Espírito entra para dentro de nós. O problema é que o tempo passou. E aí, aquelas línguas não eram mais, não estava bom para nós. Então, a turma inventou uma outra coisa, principalmente a partir da década de 50 do século passado. Não é só falar uma língua que ninguém entende. Tem que fazer milagre e tem que ter sinal. Aí se tem isso, aí o Espírito Santo está aí. Isso que é o negócio. Isso a partir da década de 50 do século passado. A partir da década de 70 e 80 do século passado, o trem piorou, porque precisava agora de língua, cura, sinal, milagre e prosperidade. Aí o pau quebrou. Hoje, ninguém fala mais em lance de língua, ninguém fala mais em sinal, a prosperidade é o que ficou. De maneira que parece que o poder do Espírito Santo está atrelado a essas coisas. Qual é o problema? O problema é que Jesus disse aqui o seguinte: João batizava com água, eu batizo com o Espírito. Nos evangelhos o Senhor Jesus diz o seguinte, na verdade João diz o seguinte: depois de mim está vindo um cara aí, Jesus. Eu estou batizando com água, mas ele batizará vocês com o Espírito. E com fogo. O problema é que quando você para de ler o texto aí, você não lê o resto. Quando Jesus diz, a sua pá, ele a tem à mão. E ele vai pegar o resto e enfiar fogo. Porque o batismo de fogo de Jesus é juízo e condenação. Se você quer ser batizado com fogo, eu não quero. Porque Jesus já foi batizado com fogo no meu lugar. A justiça e o juízo de Deus já caíram em cima dele para mim. Ok? Então não dá para ser batizado com fogo. Porque fogo é juízo. Então eu preciso ser batizado com o Espírito. E o que é batismo com o Espírito? Você precisa fazer o verdades essenciais, tá? É porque eles vão falar isso daqui a 2 semanas. Eles são 9. Vai falar de unção também. A unção do Espírito. O que é batismo com o Espírito Santo?
ou do Espírito Santo, ou no, porque com não existe na Bíblia. O que vocês estão vendo aqui. Eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Vocês vão pregar. E aonde vocês vão pregar? Vocês vão pregar, eles estavam em Jerusalém. E ficaram em Jerusalém até o Pentecoste, que foi quando o Espírito, em Atos capítulo 2, desceu sobre eles. Quando o Espírito desce sobre eles, eles falam línguas em que eles estão entendendo exatamente porque significa que o Rei Jesus, aquele que está exaltado, é o Deus de toda tribo, língua e nação. As línguas de Atos nada mais são do que línguas idiomáticas, que estão mostrando o que Jesus veio fazer, ou qual é o papel da igreja. Pregar o evangelho para toda tribo, para toda língua, para toda nação, para onde as pessoas estiverem. Por isso, o texto bíblico diz: vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, aonde vocês estão, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Pastor, aonde são os confins da terra? Bom, se você for tentar ir andando até Jerusalém, o ano que vem você chega lá, porque aqui são os confins da terra. De Jerusalém até aqui, isso aqui é o fim do mundo para quem mora em Jerusalém. Os confins da terra são aqui. É lá na China, na Austrália, no Japão, porque o centro é Jerusalém. Muita confusão é feita por pouca coisa. O que é esse tal desse batismo? É simplesmente o Espírito que foi derramado sobre a igreja, para que a igreja testemunhe poderosamente aonde nós estivermos. Isso que é batismo. É isso que o Espírito Santo veio fazer. O que ele veio fazer foi exatamente dar poder para a gente, para que a gente pregue. O batismo do Espírito Santo é exatamente esse munus, essa força que eu e você temos para testemunhar do Evangelho. Pronto, acabou. A igreja está cheia do Espírito quando os crentes estão cheios do Espírito. Porque o Espírito todos nós que cremos temos e somos selados. E é aqui que é a chave da minha palavra nesse segundo ponto, que eu quero exatamente falar para você que diz assim: eu não sei o que eu tenho que falar, mentiroso. Você sabe, você tem vergonha. Talvez porque você seja introspectivo. Talvez porque você seja introspectivo. Ou talvez porque você ainda não creu no poder de Deus. E você ainda tem dúvida do que Ele pode fazer. Talvez porque eu e você ainda somos egoístas demais para poder dividir um pouco do Evangelho e daquilo que mudou a vida da gente. Eu não sei, é uma autoanálise. Agora, quando nós estamos dizendo de viralizar o Evangelho, se a gente está dizendo que ele tem que ser pregado, irmãos, não existe fronteira para pregar. É por isso que a gente contribui com alguns missionários. É por isso que a gente entende que a gente é uma igreja na cidade, a gente é um povo em missão. Igreja só é igreja se ela é igreja em missão. Nós somos um povo que está em missão. É isso que aqui muda. O Tim Keller diz isso. Nós somos uma igreja que está em missão, senão nós não somos igreja. Agora eu termino. Dá uma olhada no final do livro de Atos. Olha que coisa. Capítulo 28. Isso é uma palavra, isso Michael Gorin fala isso. Olha Atos 28, a partir do verso 28. Paulo está preso. Paulo está preso em Roma. E é isso que Lucas está narrando. Mas olha como termina. Verso 28. Olha como é que o livro de Atos termina. Paulo preso, dentro de uma casa, em prisão domiciliar. Olha como é que o livro de Atos termina. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Você não acha que está faltando alguma coisa, não, nesse livro? O que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com ele depois daqui?
A história diz pra gente, Paulo foi solto, foi até a Espanha, voltou para a Ásia Menor depois, foi preso novamente, e aí sim, levado a Roma, Paulo é decapitado, e é 2 Timóteo. Mas o livro de Atos termina desse jeito, porque isso aqui é um gênero literário do primeiro século. Era uma forma de se escrever no primeiro século. Sabe o que Lucas está querendo dizer para nós? A história não parou por aqui. A história continua. Porque agora não são mais os atos de Paulo, não são mais os atos de Pedro, mas são os atos do Rômulo. São os atos da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. São os atos dos crentes de 2016, que estão cheios de poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho e viralizar o Evangelho, para que a gente tenha uma transformação nessa terra. Nossa geração só vai ver uma transformação genuína o dia que a igreja se posicionar. O dia que a gente começar a pregar o Evangelho. O livro de Atos continua. Qual é a história que nós vamos escrever dele? Qual é a história que você vai escrever dele? O que é que você vai continuar? E eu termino com Paulo, na hora de morrer, quando ele diz: combati um bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará a mim e a todos quantos creem no nome do Senhor Jesus. Viralize o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o que Jesus fez na sua vida, pregue o senhorio de Cristo, pregue como Jesus te transformou, diga como Jesus mudou você, e convide essas pessoas para conhecerem mais, porque se ele fez isso na história, ele pode continuar fazendo na nossa geração. Se ele mudou crises na história através do Evangelho, na nossa geração, ele pode mudar a história.